Alô a todos, compatriotas e concidadãos brasileiros, em especial os meus conterrâneos gaúchos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Clédson Mendes Rodrigues da Cunha, eu sou advogado constitucionalista e sou o administrador dos grupos de Facebook e de WhatsApp chamados O Rio Grande do Sul precisa de uma oposição de verdade a Eduardo Leite. Pela quarta semana consecutiva, todo o território do Rio Grande do Sul está sob as famigeradas bandeiras pretas determinadas pelo decreto do senhor governador Eduardo Leite. Prestem atenção, essas são as verdadeiras novas façanhas, ou melhor, as novas artimanhas do governador Eduardo Leite, quando ele refere-se ao seu governo de forma midiática e pirotécnica. Pois bem, nessas 4 semanas de bandeiras pretas, estamos testemunhando não só o colapso na saúde do Rio Grande do Sul, em especial a incapacidade de gestão, a incompetência do governador Eduardo Leite no enfrentamento à pandemia do coronavírus, mas também a quebradeira e a total falta de incompetência do governador Eduardo Leite no que tange à economia do Rio Grande do Sul. Quando falamos em saúde, mais precisamente no enfrentamento à pandemia do coronavírus, e quando falamos na necessidade de se manter a economia funcionando, não existe aí um conflito entre tais direitos, entre tais interesses. O que existe é uma necessidade de se conciliar, de se ponderar e de se colocar a saúde e a economia um como complemento da outra. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e por isso devemos nos mantermos nas ruas e lutarmos pelo impeachment do governador Eduardo Leite, o que está acontecendo são pessoas que estão morrendo, pessoas que estão com a sua saúde totalmente debilitada em função do coronavírus, porque o governador Eduardo Leite não destinou os 2 bilhões de reais que recebeu de verbas do governo federal de forma integral para a saúde, desviou para uma finalidade diversa, que foi o pagamento do funcionalismo público do estado do Rio Grande do Sul. Aí está o crime de responsabilidade do governador Eduardo Leite, desvio de finalidade de verba pública para finalidade diversa a qual ela estava vinculada. Mas também o que se está em jogo é o direito dos gaúchos trabalharem, ou seja, a possibilidade dos gaúchos poderem trabalhar abrindo seus negócios, pequenos, micros, médios empresários principalmente, e também os trabalhadores do Rio Grande do Sul terem condições de voltarem a exercer as suas atividades laborais. Essa semana, com um novo decreto do governador Eduardo Leite, em que ele colocou novamente o estado do Rio Grande do Sul sob cogestão e permitiu a ampliação dos horários de funcionamento do comércio, algo que era necessário, algo que toda a sociedade gaúcha estava pleiteando, porque dar maior elasticidade, um horário de maior funcionamento do comércio era evitar a aglomeração e a possibilidade de disseminação do vírus. Mas o que acontece? O governador Eduardo Leite determinou a volta da cogestão ou da gestão compartilhada do governo do estado com os municípios, não que fosse
uma convicção dele, governador Eduardo Leite, de seu gabinete de crise, de que esse é o melhor modelo de gestão da pandemia e da economia gaúcha. Ele determinou isso por um simples objetivo: esvaziar os pedidos de impeachment que estão na Assembleia Legislativa e esvaziar as manifestações que estavam sendo organizadas já para a próxima semana, reforçando as manifestações da semana passada, que aconteceram contra o seu desgoverno e em favor de seu impeachment. Pois bem, preste atenção, no momento que o governador Eduardo Leite sentou com a FEComércio, com os maiores empresários do Rio Grande do Sul, aqueles que ainda têm capital, aqueles que ainda têm lastro econômico para suportar uma crise, no momento que ele disse que voltaria à cogestão e que as atividades consideradas por ele, Eduardo Leite, como não essenciais poderiam voltar a funcionar a partir da próxima segunda-feira, dia 22, ele simplesmente freou a FEComércio, ele cooptou setores do empresariado, calou a boca de muita gente para parecer que a economia gaúcha ia normalizar e que principalmente o comércio, nas atividades ditas como não essenciais, aliás, de uma forma equivocadamente mencionadas como não essenciais, iriam voltar. Olha o que aconteceu depois disso. Toda semana, o governador Eduardo Leite anunciando que voltaria à cogestão entre Estado e municípios, dizendo que o comércio iria ter a ampliação do seu horário de funcionamento até às 22 horas. No momento que ele alertou tudo isso, e no momento que em seu gabinete de crise está a reitoria da Universidade Federal de Pelotas ligado ao PT e ao PSOL principalmente, ele criou o ambiente para que acontecesse o óbvio. As entidades ligadas a sindicatos dos municipais de Porto Alegre, outros sindicatos ligados ao PT, ao PSOL, ao PCdoB, entraram na justiça ainda ontem, sexta-feira, e conseguiram uma liminar na 10ª vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, dada pelo juiz Eugênio Terra Couto, em que nessa decisão seria cancelada ou em decisão liminar haveria a suspensão da cogestão ou da gestão compartilhada entre o Estado e os municípios. Pensem bem comigo, durante toda a semana Eduardo Leite alertou que iria acabar com a cogestão. Durante toda a semana, Eduardo Leite se reuniu inclusive com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Procurador-Geral de Justiça, o senhor Fabiano Dallazem, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, defensor público-geral e presidente da Assembleia Legislativa. Ficou muito nítido a notícia. E, coincidentemente, aqueles que estão nas entidades que ajuizaram essa ação na tarde de ontem e que foi despachada durante o plantão judiciário, são os mesmos que sempre defenderam lockdown e que são radicalmente contra a cogestão. Portanto, se Eduardo Leite realmente quisesse que voltasse a cogestão e que houvesse o compartilhamento de gestão com os municípios, ele não teria alardeado durante toda a semana e não teria, como se diz no jargão popular, alertado os gansos. Essa é a situação. Eduardo Leite fingiu, esse é o termo, que queria voltar à gestão compartilhada com os municípios,
simplesmente para calar a boca dos empresários, principalmente da FEComércio. Fingiu para os prefeitos que daria novamente relativa autonomia em suavizar as bandeiras, ou seja, hoje o Rio Grande do Sul está em bandeira preta, mas com a gestão compartilhada voltaria para uma bandeira imediatamente menos severa, que seria a vermelha. Então, conterrâneos gaúchos, vivemos num grande faz de conta. Infelizmente, o Judiciário Gaúcho, o Ministério Público Gaúcho, estão todos ajoelhados, estão todos a serviço, e desculpe o termo, estão de cócoras para o projeto de poder globalista de Eduardo Leite, que é vinculado aos propósitos do PSDB, aos propósitos de dominação globalista, de impor nada mais, nada menos do que um regime esquerdopata em nosso país, em que a economia não é a prioridade, em que quebrar os negócios, principalmente os pequenos, os micros e até os médios negócios, está no script, está no programa deles, e em que a saúde pública eles querem propositalmente colapsar para fazer o contraponto com o presidente da República, Jair Bolsonaro. E falando nisso, Eduardo Leite, essa semana, fez questão de polemizar e de tentar polarizar com o presidente Jair Bolsonaro. Mais uma vez, ele não faz isso porque seja um governador preocupado com a saúde dos gaúchos. Ele faz isso porque ele já se comporta como um pré-candidato à presidência da República ou como um futuro candidato à presidência que quer demarcar território político e mostrar que faz oposição ao presidente Bolsonaro. Governador Eduardo Leite, eu repito o que disse no vídeo anterior. Governe o Rio Grande do Sul. Saia às ruas das cidades do Rio Grande do Sul antes de pensar em andar pelo país e se tornar conhecido pelo Brasil. Saia às ruas do Rio Grande do Sul. Desça aí do Palácio Piratini e desça pela Praça da Matriz, adentre a Rua General Câmara e vá na Rua da Praia, em Porto Alegre, ande com seus asseclas, puxa-sacos, e veja o que o povo gaúcho vai falar do senhor, o que pensa de seu governo. Vá em Caxias, na Praça Dante Alighieri, vá nas outras cidades da Serra Gaúcha, vá aqui nas Missões, em Santo Ângelo ou em Juí, veja o que o povo gaúcho está achando do seu governo. Eu lanço esse desafio para o senhor. Ao invés de ficar em lives, ao invés de ficar tentando polarizar com o presidente da República, governe o Rio Grande do Sul, pense na economia, pense na saúde pública dos gaúchos. Mais uma vez, eu coloco a sociedade gaúcha. Esse é o momento de não recuarmos e sim de sairmos para as ruas nas principais cidades do Rio Grande do Sul. Agora, dia 23, terça-feira, em frente ao Palácio Piratini, haver uma outra manifestação. Precisamos, você que está em Porto Alegre ou nas cidades metropolitanas, vá em Porto Alegre no dia 23 e engrosse essa manifestação. Dia 25, às 9 horas da manhã, um acampamento das associações de academias do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo tanto, estão sentindo os impactos dessas medidas. Também outra manifestação. Já há 3 pedidos de impeachment na Assembleia Legislativa do governador Eduardo Leite. O último deles ajuizado na última quinta-feira pela advogada Maria Eduarda Trevisan Kreff. Não adianta termos apenas os pedidos de impeachment, mas para eles andarem na Assembleia Legislativa, nós precisamos sair às ruas, nós precisamos fazer carreatas, nós precisamos mobilizarmos, precisamos estarmos na frente do Palácio Piratini e sairmos nas principais cidades do Rio Grande do Sul. Não há um outro jeito de conseguirmos um impeachment do governador Eduardo Leite. Estamos diante de um governador megalomaníaco que perdeu todo o sentido do que é governar um estado
como é o Rio Grande do Sul, que não tem compromisso com a economia gaúcha, com os trabalhadores. Aliás, ele, antes de entrar na política, nunca soube o que é trabalhar, não tem compromisso com os micro, pequenos e médios empresários que estão quebrando, e principalmente não tem competência e não tem capacidade de poder ter a gestão, a boa gestão da saúde no Rio Grande do Sul, motivo pelo qual o Rio Grande do Sul está apanhando dessa pandemia exatamente pela incompetência e pela falta de capacidade do governador Eduardo Leite. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo e não se esqueçam, o Rio Grande do Sul precisa de uma oposição de verdade a Eduardo Leite.